26. Fantasma estava em seu pequeno esconderijo de um cômodo, um aposento que era, claro, ilegal. O cidadão havia proibido tais lugares, lugares onde um homem podia viver sem ser percebido, vigiado. Felizmente, proibir esses lugares não os tinha eliminado, apenas os deixara mais caros. Fantasma era um rapaz de sorte. Mal se lembrava de ter pulado do prédio com chamas. Mal se lembrava de ter pulado do prédio em chamas com 6 frascos alomânticos nas mãos, tossindo e sangrando. Não se lembrava de ter voltado ao seu esconderijo. Devia provavelmente estar morto àquela altura. Mesmo tendo sobrevivido ao incêndio, deveria ter sido entregue. Se o proprietário de seu pequeno cômodo ilegal tivesse percebido quem era Fantasma e do que havia escapado, a promessa de recompensa sem dúvida teria sido irresistível. Mas Fantasma sobreviveu. Talvez os outros ladrões no esconderijo pensassem que ele havia se dado mal em um assalto, ou talvez simplesmente não se importassem. De qualquer forma, ele agora estava em frente para o pequeno espelho do cômodo, sem camisa, olhando surpreso para o ferimento. Estou vivo, ele pensou, e me sinto muito bem. Ele se alongou, girando o braço. O ferimento doía muito menos do que deveria. A luz muito turva, ele conseguia ver o corte, coberto de casquinhas e se curando. Peltre queimava em seu estômago, um belo complemento à familiar chama de estanho. Ele era algo que não deveria existir. Em Alomancia, as pessoas ou tinham um dos 8 poderes básicos, ou tinham todos os 14 existentes. Um ou todos, nunca 2. Ainda assim, Fantasma tentara queimar outros metais, sem sucesso. De alguma forma, ele recebera apenas Peltre para complementar o estanho. Por mais incrível que isso fosse, era ofuscado por um deslumbramento ainda maior. Ele vira o espírito de Kelsier, o sobrevivente, havia voltado e se mostrado para Fantasma. O rapaz não tinha ideia de como reagir àquilo. Não era especialmente religioso, mas, bem, um homem morto, que alguns chamavam de Deus, havia aparecido para ele e salvado sua vida. Ele se preocupava com a possibilidade de ter sido uma alucinação, mas se assim fosse, como ele teria ganhado o poder do Peltre? Sacudiu a cabeça, tocando as bandagens, mas hesitou quando algo brilhou no reflexo do espelho. Ele se aproximou, confiando, como sempre, na luz das estrelas lá fora, para oferecer iluminação. Com seus sentidos exagerados pelo estanho, foi fácil ver o pedaço de metal saindo do ombro, embora fosse apenas uma fração mínima, com pouco mais de 2 centímetros. A ponta da espada daquele homem, Fantasma percebeu, daquele que me apunhalou. Ela quebrou. A ponta deve ter cicatrizado na minha pele. Ele cerrou os dentes, fazendo menção de arrancá-la. Não, Kelsier disse. Deixe aí. Como o ferimento que carrega, ela é um sinal de sua sobrevivência. Fantasma pulou de susto. Olhou ao redor, mas não havia aparição desta vez. Apenas a voz. Ainda assim, estava certo do que a havia ouvido. De que havia ouvido. Kelsier? Perguntou, hesitante. Não houve resposta. Estou ficando maluco? Fantasma se perguntou. Ou é como a igreja do sobrevivente ensina? Seria verdade que Kelsier se transformara em algo maior, algo que olhava por seus seguidores? E se assim fosse, teria Kelsier sempre olhado por ele? Aquilo parecia um pouco perturbador. No entanto, se aquilo lhe havia trazido o poder do Peltre, quem era ele para reclamar? Fantasma se virou e vestiu sua camisa, estendendo o braço novamente. Precisava de mais informações. Quanto tempo passara delirante? O que Kellyan estava fazendo? Os outros do bando já teriam alcançado? Tirando da mente aquelas estranhas visões, por hora, ele saiu do quarto e partiu para a rua escura. Comparado a outros esconderijos, o seu não parecia tão impressionante. Um quarto atrás de uma porta oculta na parede de um beco de bairro pobre. Ainda assim, era melhor que os barracos pelos quais passava enquanto atravessava a cidade escura e coberta de brumas. O cidadão gostava de fingir que tudo estava perfeito em sua pequena utopia, mas Fantasma não ficou surpreso ao descobrir que havia bairros miseráveis, como em todas as outras cidades que havia visitado. Tinha muita gente em Urutou que, por uma razão ou outra, não gostava de viver nas partes da cidade onde o cidadão podia ficar de olho nelas. Haviam se apinhado em um lugar conhecido como Tormentos, um canal especialmente atolhado longe das trincheiras principais. Tormentos era atolhado por uma malha desordenada de madeira, roupas e corpos.
Cabanas recostavam-se umas nas outras, prédios recostavam-se precariamente em terra e rocha, e a bagunça toda se empilhava subindo pelas paredes do canal na direção do céu escuro. Aqui e ali havia gente dormindo sob nada mais que um lençol sujo esticado entre os dois pedaços de destroços urbanos, o medo milenar das brumas cedendo diante da simples necessidade. Fantasma desceu o canal apinhado. Algumas das pilhas de edifícios inacabados chegavam tão alto e se estendiam tanto que o céu se estreitava até virar uma simples fenda à distância, refletindo sua luz da meia-noite, obscura demais para servir a quaisquer olhos que não fossem os de fantasma. Talvez tal caos fosse o motivo pelo qual o cidadão decidira não visitar Tormentos, ou talvez ele estivesse simplesmente esperando para esvaziá-lo quando tivesse um controle mais estabelecido sobre o reino. De qualquer forma, sua sociedade estrita, misturada à pobreza que estava criando, formava uma cultura noturna curiosamente aberta. O senhor soberano havia mandado patrulhar as ruas. O cidadão, no entanto, pregava que as brumas eram de Kelsier, e assim não podia proibir as pessoas de saírem à noite. Na experiência de fantasma, Urtou era o primeiro lugar onde uma pessoa podia passar por uma rua à meia-noite e encontrar uma pequena taverna aberta servindo bebidas. Ele entrou com a capa bem fechada. Não havia um balcão propriamente dito, apenas um grupo de homens imundos sentados ao redor de uma fogueira em um buraco no chão. Outros estavam sentados em banquinhos ou caixas nos cantos. Fantasma encontrou uma caixa desocupada e se sentou. Fechou os olhos e ouviu filtrando as conversas. Conseguiu ouvir todas, claro, mesmo com os tampões de ouvido. Muito da importância de ser um olho de estanho não estava no que se podia ouvir, mas no que se conseguia ignorar. Passos soaram ao seu lado e ele abriu os olhos. Um homem de calças cerzidas, com uma dúzia diferente de fivelas e correntes, parou à frente de Fantasma e bateu com uma garrafa no chão. Todo mundo bebe, o homem falou. Preciso pagar para manter esse lugar aquecido. Ninguém fica sentado de graça aqui. O que você tem? Fantasma perguntou. O atendente chutou a garrafa. Vinho fino especial da Casa Venture, envelhecido 50 anos, costumava custar 600 boxes a garrafa. Fantasma sorriu, pegando uma PEC, uma moeda cunhada pelo cidadão para valer uma fração de um tostão de cobre, uma combinação de colapso econômico e desaprovação do cidadão. Frente ao luxo, significava que uma garrafa de vinho que no passado custara centenas de boxes agora valia praticamente nada. 3 por garrafa, o atendente disse, estendendo a mão. Fantasma tirou mais 2 moedas. O atendente deixou a garrafa no chão. Fantasma a pegou. Ninguém lhe ofereceu um saca-rolhas ou taça. Provavelmente custava um dinheiro extra. Embora aquele vinho fino tivesse uma rolha que estava puxada alguns centímetros do gargalo da garrafa. Fantasma encarou. Será que ele estava com o peltre queimando baixo, não avivado como estanho, apenas o bastante para ajudar com a fadiga e a dor. De fato, ele cumpria tão bem seu papel que quase havia se esquecido do ferimento durante a caminhada até o bar. Atiçou um pouco de peltre e o resto da dor da ferida desapareceu. Em seguida, o fantasma pegou a rolha e a arrancou com um puxão rápido. Ela se soltou da garrafa, quase sem oferecer resistência. O fantasma jogou a rolha de lado. Acho que vou gostar disso, pensou, com um sorriso. Deu um gole no vinho direto da garrafa, procurando ouvir conversas interessantes. Havia sido enviada a Urtou para reunir informações. Não seria de grande utilidade para ela ou para os outros se ficasse deitado na cama. Dezenas de conversas abafadas ecoavam no estabelecimento, a maioria delas grosseira. Não era o tipo de lugar onde se encontrava homens leais ao governo local, e isso era exatamente porque Fantasma seguira para Tormentos em primeiro lugar. Dizem que ele vai acabar com as moedas, um homem sussurrou na fogueira principal. Está planejando reunir todas elas e mantê-las nos próprios cofres. Que bobagem, outra voz retrucou. Ele cunhou as próprias moedas. Por que tirá-las agora? É verdade, a primeira voz afirmou. Eu o vi falando disso com os meus próprios olhos. Diz que os homens não deveriam confiar nas moedas, que deveriam ter tudo em conjunto, sem precisar comprar e vender. O senhor soberano também não deixava os escatem moedas, outra voz murmurou. Parece que, quanto mais o velho Kellyan fica no poder, mais parecido ele fica com o rato que o sobrevivente matou. Fantasma ergueu uma sobrancelha, tomando outro gole de vinho. Fora ver, não Kelsier, quem havia matado o senhor soberano. Urtou estava a uma distância significativa de Luthadel. Porém,
Provavelmente nem ficaram sabendo da queda do Senhor Soberano até semanas depois do acontecido. O fantasma avançou para outra conversa, buscando aqueles que falavam em sussurros furtivos. Encontrou exatamente o que buscava ouvir vindo de dois homens que dividiam uma garrafa de vinho fino sentados no chão, num dos cantos. Agora, ele tem a maioria das pessoas catalogada, o homem sussurrou, mas não vai parar por aí. Tem aqueles escribas dele, os genealogistas. Estão fazendo perguntas, interrogando vizinhos e amigos, tentando rastrear todo mundo por 5 gerações, buscando o sangue nobre. Mas vai matar apenas aqueles que tiverem nobreza até 2 gerações. Vai haver uma divisão, outra voz murmurou. Todo homem que for puro por 5 gerações poderá trabalhar no governo. Todo o resto será proibido. Um bom momento para se fazer muito dinheiro, se puder ajudar pessoas a esconder certos eventos do passado. Fantasma pensou, dando um gole no vinho. Estranhamente, o álcool não parecia estar fazendo muito efeito. O Peltry percebeu. Ele fortalece o corpo, deixa-o mais resistente a dores e ferimentos, e talvez ajude a evitar a embriaguez? Ele sorriu. A capacidade de beber e não se embebedar. Uma vantagem do Peltry que ninguém havia comentado com ele. Tinha de haver uma maneira de usar essa habilidade a seu favor. Ele voltou sua atenção para outros clientes do bar, buscando informações úteis. Em outra conversa, falavam do trabalho nas minas. Fantasma sentiu um calafrio e um lampejo de esperança. Os homens falavam de uma mina de carvão, não de ouro, mas os resmungos eram os mesmos. Desmoronamentos, gases perigosos, ar abafado e capatazes inclementes. Essa teria sido a minha vida, Fantasma pensou, se Trevo não tivesse me buscado. Ele nunca entenderia por que Trevo havia viajado tão longe, visitando terras distantes a leste do Império Final, para resgatar um sobrinho que ele nunca havia conhecido. Certamente houvera jovens alomânticos em Lothadel, igualmente merecedores de sua proteção. Trevo gastara uma fortuna, viajar uma longa distância em um império onde os Ska eram proibidos de deixar suas cidades natais e arriscara ser traído pelo pai de Fantasma. Por isso, Trevo havia ganhado a lealdade de um garoto de rua revoltado que antes dessa época fugira de qualquer figura de autoridade que tentasse controlá-lo. Como teria sido, o fantasma pensou, se Trevo não tivesse me buscado? Eu nunca teria entrado no bando de Kelsier. Talvez eu tivesse escondido minha alomancia e me recusado a usá-la. Talvez eu tivesse ido para as minas, levado minha vida como qualquer outro Ska. Os homens se condoíam com a morte de vários colegas num desabamento. Parecia que, para eles, pouco havia mudado desde os dias do Senhor Soberano. A vida de fantasma teria sido como a deles. Sairia para os desertos do leste, vivendo na areia fervilhante, quando, no lado de fora, trabalhando confinado, em espaços apertadíssimos, o restante do tempo. Em grande parte de sua vida, parecia que ele fora como um floco de cinza empurrado para lá e para cá por qualquer vento forte que atravessasse seu caminho. Tinha ido aonde as pessoas lhe diziam para ir, feito o que queriam que fizesse. Mesmo sendo um alomântico, Fantasma levara sua vida como um ninguém. Os outros haviam se mostrado pessoas grandiosas. Kelsier organizara uma revolução impossível, vendo derrubar o Senhor Soberano. Trevo liderara os exércitos da Revolução, tornando-se o principal general de Ellen. Sazed era um guardador e carregava o conhecimento de séculos. Brisa movia ondas de pessoas com sua língua afiada e seu abrandamento poderoso. E Ham era um soldado temível. Mas Fantasma, por sua vez, tinha simplesmente observado, sem realmente fazer nada. Até o dia em que fugiu, deixando Trevo morrer. Fantasma suspirou, erguendo os olhos. Eu só quero poder ajudar, ele sussurrou. Você pode, a voz de Kelsier disse. Pode ser grande, como eu fui. Fantasma teve um sobressalto, olhando ao redor, mas ninguém parecia ter ouvido a voz. Fantasma se recostou, pouco à vontade. No entanto, as palavras faziam sentido. Por que ele sempre se censurava tanto? Verdade que Kelsier não o escolhera para o bando, mas agora o próprio sobrevivente havia aparecido e lhe dado o poder do Peltry. Eu poderia ajudar o povo desta cidade, ele pensou, como Kelsier ajudou o de Luthadel. Poderia fazer algo importante, levar o Urtou para o Império de Ellen, entregar o depósito e também a lealdade do povo. Eu fugi uma vez. Não preciso fazer isto de novo. Não vou fazer isso de novo. O cheiro de vinho, suor, cinzas e mofo pairavam no ar. Fantasma conseguia sentir as ranhuras da banqueta embaixo dele, apesar das roupas, os movimentos das pessoas em toda a construção, arrastando os pés e fazendo vibrar o chão. E com tudo isso, o Peltry queimava dentro dele. Ele o avivou, deixando-o forte com o estanho. A garrafa estalou na mão, os dedos
pressionando forte demais, embora tivesse soltado rapidamente para não a estilhaçar. Ele caiu em direção ao chão. Ele a agarrou no ar com a outra, o braço movendo-se numa velocidade incrível. Fantasma piscou, assustado pela rapidez dos próprios movimentos. Em seguida, sorriu. Vou precisar de mais peltre, pensou. É ele. Fantasma ficou paralisado. Várias conversas na sala tinham parado, e aos seus ouvidos, acostumados a uma cacofonia, o silêncio crescente era apavorante. Ele olhou para o lado. Os homens que estavam falando das minas olhavam em sua direção, falando tão baixo que provavelmente acreditavam que ele não poderia ouvi-los. Estou dizendo a você que eu o vi passar a toda velocidade pelos guardas. Todos pensaram que estava morto mesmo antes de ser queimado. Isso não é bom, pensou o fantasma. Ele não pensara que seria especial o bastante para as pessoas notarem, mas por outro lado atacaram um grupo de soldados no meio do mercado mais agitado da cidade. Dern vem falando sobre ele, a voz continuou. Disse que ele era do bando do sobrevivente. Dern, o fantasma pensou. Então ele sabe quem eu realmente sou. Por que está contando meus segredos para as pessoas? Pensei que eu fosse mais cuidadoso. O fantasma se levantou da forma mais casual que pôde e em seguida fugiu noite adentro. Sim, Rashek fez bom uso da cultura de seu inimigo para desenvolver o Império Final. Outros elementos da cultura imperial, porém, contrastavam totalmente com Planium e sua sociedade. A vida dos Ska foi modelada segundo os povos escravos de Kanzi. Os mordomos terrisanos lembravam a classe de serviçais de Urtan, que Rashek conquistou relativamente tarde em seu primeiro século de vida. A religião imperial, com seus obrigadores de fato, parece ter surgido do sistema mercantil burocrático dos Halland, um povo que se concentrava muito em pesos, medidas e permissões. O fato de o senhor soberano basear sua igreja em uma instituição financeira mostra, na minha opinião, que ele se preocupava menos com a verdadeira fé de seus seguidores e mais com a estabilidade, lealdade e medidas quantificáveis de devoção. (27) Vin atravessou o ar escuro da noite. A bruma girava ao redor dela. Uma tempestade rodopiante e fervilhante de branco sobre preto lançando-se junto ao corpo dela, como se tentasse abocanhá-la, sem nunca, no entanto, se aproximar mais que alguns poucos centímetros, como se empurrada para trás por alguma corrente de ar. Vin se lembrou de um tempo quando a bruma roçava sua pele, em vez de ser repelida. A mudança foi gradual, levou meses até que ela a percebesse. Ela não usava capa de bruma. Parecia estranho saltar pelas brumas sem uma das roupas, mas na verdade era mais silencioso dessa forma. No passado, a capa de bruma fora útil para fazer guardas ou ladrões se afastarem-se quando ela passava. No entanto, como a era das brumas amigáveis, essa também havia passado. Então, em vez disso, vestia apenas uma camisa e calças pretas, ambas bem justas ao corpo para manter o som de tecido em movimento o menor possível. Como sempre, não se adornava com nenhum metal fora as moedas na bolsa e um frasco extra de metais no cinto. Ela retirou uma moeda, o peso familiar envolvido em uma camada de tecido, e jogou-a para baixo. Um empurrão contra o metal lançou a moeda nas pedras lá embaixo, mas o tecido abafou o ruído do tilintar. Vin usou o empurrão para diminuir a velocidade da queda, fazendo-a pairar levemente no ar. Ela aterrissou com cuidado em uma saliência de rocha, em seguida puxou a moeda de volta para a mão. Esgueirou-se pela plataforma rochosa, as cinzas macias sob seus dedos dos pés. A uma curta distância, um pequeno grupo de guardas estava sentado na escuridão, sussurrando baixo, observando o acampamento militar de Ellen. Naquele momento, pouco mais que um vapor de fogueira nas brumas. Os guardas falavam do frio da primavera, comentando que parecia mais gelado naquele ano que nos anteriores. Embora Ven estivesse descalça, mal notava aquilo. Um dom do peltre. Ela queimou bronze e não viu pulsações. Nenhum dos homens estava queimando metais. Um dos motivos pelos quais Seth fora até Luthadel era porque não havia conseguido criar alomânticos o suficiente para se proteger de assassinos nascidos da bruma. Sem dúvida, Lord Yeoman havia tido problemas semelhantes para recrutar alomânticos. Provavelmente não teria enviado os que tinha para observar o acampamento inimigo no frio.
Vin passou furtiva pelo posto de vigilância. Não precisava de alomancia para se manter em silêncio. Ela e o irmão, Ren, tinham uma vez ou outra arrombado e invadido casas nos velhos tempos. Vin tivera uma vida inteira de treinamento que ela nunca teria ou entenderia. Ele poderia praticar com o Peltry como quisesse e realmente estava melhorando, mas nunca conseguiria replicar os instintos aguçados por uma infância, esgueirando-se para sobreviver. Assim que passou pelo posto de vigilância, saltou nas brumas novamente, usando as moedas amortecidas como âncoras. Manteve considerável distância das fogueiras na frente da cidade, circundando a parte de trás de Phaedrex. A maioria das patrulhas estaria na frente da cidade, pois os fundos eram protegidos por padrões íngremes de altas formações rochosas. Claro, aquilo não era nenhum inconveniente para Ven, e ela logo se viu despencando várias centenas de metros pelo ar, ao lado de um rochedo, antes de aterrissar em um beco bem ao fundo da cidade. Ela subiu nos telhados e fez uma rápida verificação dos arredores, pulando de rua em rua com amplos saltos alomânticos. Ficou impressionada com o tamanho de Phaedrex. Ellen havia chamado a cidade de provinciana, e Vina imaginou uma cidadezinha pouco maior que um vilarejo. Depois de terem chegado, ela começou a imaginar uma cidade protegida e modesta, mais parecida com um forte. Phaedrex não era nada disso. Ela devia ter percebido que Ellen, que fora criada na metrópole agigantada de Luthadel, teria um conceito deturpado do que constituir uma grande cidade. Phaedrex era bem grande. Ben contou vários guetos Ska, um punhado de mansões nobres e até duas fortalezas ao estilo de Luthadel. As grandiosas estruturas de pedra ostentavam a típica construção com vitrais e muralhas altas escoradas. Sem dúvida, eram os lares dos nobres mais importantes da cidade. Ela aterrissou em um telhado próximo a uma das fortalezas. A maioria dos edifícios da cidade tinha apenas um andar ou dois, uma baita mudança das construções altas de Luthadel. Eram um pouco mais espaçadas e tendiam a ser planas e achatadas, em vez de altas e pontudas. Aquilo apenas fazia a imensa fortaleza parecer ainda maior em comparação. O edifício era retangular, com uma fileira de 3 torres pontudas erguendo-se de cada extremidade. Pedras de cantaria brancas ornamentadas corriam por todo o perímetro do topo, e as muralhas, claro, exibiam belos vitrais iluminados por dentro. Ven se agachou em um telhado baixo, olhando para a beleza colorida das brumas rodopiantes. Por um momento, ela voltou 3 anos no tempo, quando participava de bailes e fortalezas, como aquela em Luthadel, parte do plano de Kelsier para derrubar o Império Final. Ela fora uma menina insegura e nervosa na época, com medo de que o mundo recém-descoberto de um bando confiável e festas belíssimas logo desmoronasse ao seu redor, e de certa forma desmoronou, pois aquele mundo havia acabado. Ela havia ajudado a destruí-lo. Mesmo assim, durante aqueles meses ela foi feliz, talvez mais feliz que em qualquer outra época de sua vida. Amava Ellen e era grata pela vida ter avançado ao ponto em que ela podia chamá-lo de marido, mas houvera uma inocência deliciosa naqueles primeiros dias com o bando. Danças passadas com Ellen, lendo à mesa, fingindo ignorá-la, noites aprendendo os segredos da alomancia, fins de tarde sentada em uma mesa na oficina de Trevo, gargalhando com o bando. Haviam enfrentado o desafio de planejar algo colossal, como a queda de um império sem sentir o fardo da liderança ou o peso da responsabilidade pelo futuro. De qualquer forma, ela se tornara uma mulher feita entre a queda dos reis e o colapso dos mundos. Houve um tempo em que ficara aterrorizada com a mudança, então ficara apavorada com a perda de Ellen. Agora seus temores eram mais nebulosos, preocupações do que viria depois que ela tivesse partido, preocupações do que aconteceria ao povo do Império se ela falhasse em descobrir os segredos que buscava. Ven parou de contemplar a fortaleza grande com jeito de castelo, empurrando-se noite adentro a partir de uma estrutura de chaminé. Participar daqueles bailes em Luthadel havia mudado Ven drasticamente, deixando um efeito residual do qual ela nunca conseguiu se livrar. Algo dentro dela reagia instantaneamente a danças e festas. Por muito tempo lutara para entender como aquela parte de si mesma se encaixava no restante da vida. Ainda não tinha certeza se sabia a resposta. Seria a Valette Renault, a garota que fingira ser nos bailes, realmente uma parte de Ven ou apenas uma invenção criada para servir ao esquema de Kelsier?
Vin reconcheteou pela cidade, tomando notas apressadas das fortificações e da localização das tropas. Ham e Demou provavelmente encontrariam uma maneira de infiltrar espiões militares de verdade na cidade, mas queriam ouvir as informações preliminares de Vin. Ela também tomou todas as condições de vida. Ellen esperava que a cidade estivesse em dificuldades, um fator que seu cerco exacerbaria, deixando Lord Yeoman mais propenso a ceder. Ela não encontrou nenhum sinal óbvio de fome ou ruína em massa, embora fosse difícil perceber grande coisa a norte. Ainda assim, as cinzas nas ruas da cidade eram varridas, e um número notável de casas nobres parecia ocupado. Ela esperaria que a população nobre fosse a primeira a fugir, com a notícia de um exército se aproximando. Endurecendo o rosto pensativa, Vin concluiu sua volta na cidade, aterrissando em uma praça específica sugerida por Seth. As mansões ali eram separadas umas das outras por grandes terrenos e árvores cultivadas. Ela caminhou pela rua, contando-as. Na quarta mansão, ela saltou acima do portão e subiu o outeiro até a casa. Não sabia bem o que esperava encontrar. No fim das contas, Seth estava fora da cidade havia 2 anos. Ainda assim, ele indicava que esse informante seria o mais propenso a ajudar. Como de fato constava nas instruções, a sacada dos fundos da mansão estava iluminada. Desconfiada, Vena esperou na escuridão, a bruma fria e inamistosa ainda oferecendo cobertura. Ela não confiava em Seth, temia que ele ainda alimentasse um rancor pelo ataque à sua fortaleza em Luthadel, 1 ano antes. Com cuidado, Vin soltou uma moeda e se lançou no ar. A figura solitária sentada na sacada se encaixava na descrição dada por Seth. Aquela mesma descrição dava a este informante o apelido de Slow Swift. O velho parecia estar lendo à luz de um lampião. Vin franziu a testa, mas, conforme instruído, aterrissou no parapeito da sacada, agachando-se ao lado da escada que teria permitido que um visitante mais comum se aproximasse. O velho não ergueu os olhos do livro. Ele fumava um cachimbo em silêncio, um grosso cobertor de lã sobre os joelhos. Vê não sabia se ele havia percebido sua presença ou não. Ela pigarreou. Sim, sim, o velho disse, com calma. Atendo você num instante. Ela inclinou a cabeça, olhando para o estranho com sobrancelhas cheias e cabelos grisalhos como neve. Vestia um terno de nobre com um cachecol e um sobretudo que trazia um colarinho de pele grande demais. Parecia não estar nem um pouco preocupado que uma nascida da bruma estivesse agachada em seu parapeito. Passado um tempo, o velho fechou o livro e se voltou para ela. Gosta de histórias, minha jovem? Que tipo de histórias? Das melhores, claro, Slow Swift disse, dando tapinhas no livro. Daquelas com monstros e mitos, contos longos, alguns os chamam, e histórias contadas pelos Ska ao redor da fogueira, sussurrando sobre espectros das brumas, duendes e brolins. Essas coisas. Não tenho tempo para histórias, Vina respondeu. Parece que cada vez menos pessoas têm ultimamente. Um toldo afastava as cinzas, mas ele parecia despreocupado com as brumas. Eu me pergunto o que há de tão atraente no mundo real que faz com que tenham todo esse feitiço por ele. Não vem sendo um lugar muito bom. Vin fez uma rápida verificação com bronze, mas o homem não queimava nada. Quem seria, de fato? Disseram que o senhor poderia me dar informações, falou com cuidado. Isso eu posso fazer, com certeza, o homem disse. Em seguida sorriu, olhando para ela. Tenho uma abundância de informações, embora desconfie que você possa achar a maioria delas inútil. Eu ouço uma história, se esse for o preço. O homem deu uma risadinha. Não há jeito mais certeiro de matar uma história do que transformá-la em um preço, minha jovem. Qual é seu nome e quem a enviou? Vin Venture, ela disse. Seth me deu seu nome. Ah, aquele cretino ainda está vivo? Sim. Bem, suponho que posso conversar com alguém enviado por um velho amigo de escrita. Desça do parapeito, você está me dando vertigens. Vin desceu, desconfiada. Amigo de escrita? Seth é um dos poetas mais refinados que conheço, menina, Slow Swift disse, apontando para uma cadeira. Trocávamos nossas obras, o que durou uma boa década antes de a política roubá-lo. Ele não gostava de histórias também. Para ele, tudo parecia ser áspero e real, até mesmo a própria poesia. Parecia uma atitude com a qual você concordaria. Vendeu de ombros, sentando-se na cadeira indicada. Suponho que sim. Acho irônico, de uma maneira que vocês nunca entenderão, o velho disse, sorrindo. Agora, o que deseja de mim? Preciso saber sobre Yeoman, ou Hayward Obrigador. É um bom homem. Vin franziu o senho.
Ah, Slow Swift disse. Você não esperava isso? Todos que são seus inimigos precisam ser maléficos? Não. Vin disse, pensando nos dias anteriores à queda do Império Final. Acabei me casando com alguém que meus amigos teriam chamado de inimigo. Ah, bem. Yomen é um homem ótimo e um rei decente. Diria que um rei bem melhor do que Seth foi. Meu velho amigo pegava pesado em suas tentativas de governar, e isso fazia dele um rei brutal. Ele não tem o toque sutil de que um líder precisa. O que Yeoman fez de tão bom então? Ele perguntou. Impediu que a cidade ruísse. Slow Swift disse, baforando com seu cachimbo. A fumaça mesclou-se às brumas rodopiantes. Além disso, ele deu tanto à nobreza quanto aos Scar o que eles queriam. O que era? Estabilidade, menina. Por um tempo o mundo ficou turbulento. Nem os Scar, nem os nobres sabiam seu lugar. A sociedade estava entrando em colapso e as pessoas morrendo de fome. Seth fez pouco para impedir, pois estava lutando o tempo todo para manter o que havia matado para conseguir. Foi quando Yeoman entrou em cena. As pessoas viram a autoridade nele. Antes do colapso, o ministério do Senhor Soberano havia tomado o poder e as pessoas estavam prontas para aceitar um obrigador como líder. Yeoman imediatamente assumiu o controle das plantações e trouxe comida ao povo. Em seguida, reativou as fábricas e as minas de Phaedrax e deu à nobreza uma impressão de normalidade. Vin ficou quieta. No passado, talvez parecesse incrível para ela que, após 1000 anos de opressão, as pessoas voltassem voluntariamente à escravidão. Mas algo semelhante acontecera em Luthadel. Eles tinham expulsado Ellen, que lhes havia concedido grandes liberdades, e colocado Penrod no comando. Tudo porque ele lhes prometera devolver o que haviam perdido. Yeoman é um obrigador, ela disse. Pessoas gostam do que é familiar, menina. Elas são oprimidas. Alguém precisa liderar, disse o velho. E alguém precisa seguir. É como as coisas são. Yeoman deu às pessoas algo pelo que elas imploravam desde o colapso. Identidade. Os Ska podem trabalhar, podem ser espancados, podem ser escravizados, mas sabem o seu lugar. A nobreza pode gastar seu tempo indo a bailes, mas há novamente uma ordem para a vida. Bailes? Vin questionou. O mundo está acabado, e Yeoman está dando bailes? Claro, Slow Swift disse, dando uma baforada longa e lenta no cachimbo. Yeoman governava mantendo o que é familiar. Ele dá às pessoas o que tinham antes, e os bailes eram uma grande parte da vida antes do colapso, mesmo em uma cidade menor como Phaedrax. Ora, há um acontecendo hoje à noite na fortaleza Oriel. No mesmo dia em que um exército chega para lançar um cerco à cidade? Você acabou de enfatizar que o mundo parece muito próximo de um desastre, o idoso disse, apontando para ela com o cachimbo. Diante disso, um exército não significa muita coisa. Além disso, Yaman entende algo que nem o Senhor Soberano entendia. Sempre comparece aos bailes dados pelos súditos. Ao fazê-lo, ele os reconforta e tranquiliza. Isso faz de um dia como este o dia da chegada de um exército perfeito para um baile. Vane se recostou, sem saber o que pensar. De tudo que ela esperava encontrar na cidade, bailes da corte eram os últimos da lista. Então, qual é a fraqueza de Yeoman? Existe alguma coisa em seu passado que possamos usar? Quais pontos de personalidade o deixam vulnerável? Onde devemos atacar? Slow Swift baforou, em silêncio, seu cachimbo, uma brisa soprando bruma e cinza sobre a figura envelhecida. Então, Ben insistiu. O velho soltou um suspiro de bruma e fumaça. Acabei de dizer que gosto do homem, menina. O que me daria na cabeça para lhe dar informações para usar contra ele? O senhor é um informante. É o que o senhor faz. Vende informações. Sou um contador de história, Slow Swift corrigiu. E nem toda história é destinada a todo par de ouvidos. Por que eu deveria falar com aqueles que querem atacar minha cidade e derrubar meu senhor? Nós lhe daríamos uma posição poderosa na cidade, assim que ela for nossa. Slow Swift bufou baixinho. Se acha que essas coisas me interessam, então Seth obviamente lhe disse muito pouco sobre meu temperamento. Poderíamos pagar bem. Eu vendo informações, menina. Não minha alma. O senhor não está colaborando muito, Finn observou. Então me diga, cara menina. Ele falou com um leve sorriso. Por que exatamente eu deveria me importar? Finn fechou a cara. Este é, sem dúvida, o informante mais estranho que eu já encontrei, pensou ela. Slow Swift soltou
fumaça do cachimbo. Não parecia estar esperando que ela lhe dissesse nada. De fato, parecia acreditar que a conversa havia acabado. Ele é um nobre, Ben pensou. Gosta do jeito como o mundo costumava ser. Era confortável, até os Ska temem mudanças. Ben se levantou. Vou dizer por que deveria se importar, meu senhor. Porque as cinzas estão caindo e logo vão cobrir sua linda cidadezinha por inteiro. As brumas estão matando, terremotos sacodem a terra e as montanhas de cinzas estão cada vez mais quentes. A mudança está se assomando. No fim, nem mesmo Yeoman conseguirá ignorá-la. O senhor odeia mudanças. Eu também, mas as coisas não podem ficar como estão. E isso é bom, pois quando nada muda em sua vida, é como se você já estivesse morto. Ela se virou para partir. Dizem que você vai parar as cinzas, o velho disse baixinho atrás dela. Fará o sol ficar amarelo novamente. Chamam-na de herdeira do sobrevivente, a heroína das eras. Vin parou, virando-se para olhar através das brumas traidoras para o homem com seu cachimbo e o livro fechado. Sim, parece um destino e tanto para cumprir. É isso ou desistir de tudo? Slow Swift ficou em silêncio por um instante. Sente-se, menina, o idoso enfim disse, apontando para a cadeira outra vez. Ven voltou a se sentar. Yeoman é um bom homem, mas um líder apenas medíocre. É um burocrata, membro do cantão de recursos. Consegue fazer as coisas acontecerem, levar suprimentos aos lugares certos, organizar projetos de construção. Normalmente isso teria feito dele um líder bom bastante. No entanto, não quando o mundo está acabando, Ven falou, num sussurro. Precisamente. Se o que ouvi for verdade, então seu marido é um homem de visão e ação. Se queremos que nossa pequena cidade sobreviva, teremos de fazer parte do que vocês estão oferecendo. O que faremos então? Yeoman tem poucas fraquezas, Slow Swift prosseguiu. É um homem calmo e honrado. Porém, tem crença inabalável no Senhor Soberano e em sua organização. Mesmo agora? Vindo questionou. O Senhor Soberano morreu? E daí? Slow Swift perguntou, parecendo achar graça. E seu sobrevivente? Da última vez que soube, ele também estava um tanto morto. Isso não pareceu impedir a revolução, não é? Tem razão. Yeoman é um fiel. Isso pode ser uma fraqueza ou força. Fiéis, em geral, estão dispostos a tentar o aparentemente impossível, contando que a providência garanta seu sucesso. Ele hesitou, olhando para Ven. Esse é o tipo de comportamento que pode ser uma fraqueza se a crença for inadequada. Ven se calou. A crença no Senhor Soberano era inadequada. Se ele tivesse sido um deus, ele não teria sido capaz de matá-lo. Em sua cabeça, era tudo bem simples. Se Yeoman tem outra fraqueza, é sua riqueza. Slow Swift continuou. Não consigo ver isso como fraqueza, mas ela é, se você não puder explicar de onde veio. Ele conseguiu dinheiro de algum lugar, um valor suspeitosamente vasto, muito mais até mesmo que os cofres do ministério local poderiam oferecer. Ninguém sabe de onde vem. O depósito, Vin pensou, interessada. Ele realmente está com o Latium. Você reagiu com interesse demais a essa informação, Slow Swift comentou, dando uma baforada no cachimbo. Devia tentar se entregar menos ao falar com o informante. Vin enrubesceu. De qualquer forma, disse o velho, voltando para o livro. Se isso é tudo, gostaria de voltar à minha leitura. Mande meus cumprimentos a Ashwater. Vin assentiu, erguendo-se e dirigindo a balaustrada. No entanto, Slow Swift pigarreou. Em geral, há uma remuneração por atos como os meus. Vin ergueu uma sobrancelha. Pensei que tinha dito que histórias não deveriam ter preço. Na verdade, Slow Swift observou, disse que uma história não deveria ser um custo. É muito diferente de uma história em si custar alguma coisa. E embora alguns discordem, acredito que uma história sem preço é considerada sem valor. Tenho certeza de que é o único motivo, Ven falou, abrindo um leve sorriso enquanto lançava sua bolsa de moedas para ele, descontando as poucas envoltas em tecido empregados nos saltos. Imperiais de ouro. Ainda valem algo aqui, creio eu? Se valem, o velho disse, guardando-as. Se valem. Ven saltou para dentro da noite, distanciando-se aos pulsos, queimando bronze para ver se sentia algum pulso alomântico às suas costas. Sabia que sua natureza deixava irracionalmente desconfiada de pessoas que pareciam fracas. Estivera convencida por um tempo que Seth era um nascido das brumas, simplesmente porque era paraplégico. Ainda assim, ela verificou Swift. Era um velho hábito que ela não sentia muita necessidade de extinguir. Nenhum pulso veio do velho. Logo, ela continuou, seguindo as instruções de Seth e buscando
Um segundo informante confiava bastante nas palavras de Slow Swift, mas gostaria de confirmá-las. Escolheu um informante na outra ponta do espectro, um mendigo chamado Hoyt, que, segundo Seth, poderia ser encontrado em uma praça específica à tarde da noite. Alguns saltos rápidos levaram-na até o local. Ela aterrissou no topo de um telhado e olhou para baixo, vasculhando a área. As cinzas não haviam sido varridas ali, empilhando-se nas esquinas e deixando a região uma enorme bagunça. Um grupo de mendigos estava encolhido em um beco ao lado da praça, pedintes sem casa ou emprego. Ben havia vivido daquela forma algumas vezes, dormindo em becos, tossindo cinzas, torcendo para que não chovesse. Não demorou muito para que encontrasse uma figura que não estava dormindo, como as outras, mas apenas sentada em silêncio sob o leve cair das cinzas. Os ouvidos dela captaram um som suave. O homem cantarolava para si, assim como as instruções indicavam que ele talvez fizesse. Vin hesitou. Não conseguia concluir o motivo, mas algo a incomodava na situação. Havia algo errado. Ela não parou para pensar, simplesmente se virou e saltou para longe. Era uma das grandes diferenças entre Vin e Ellen. Ela nem sempre precisava de um motivo, um pressentimento bastava. Ele sempre queria trazer as coisas à tona e descobrir um porquê. E ela o amava por essa lógica. No entanto, ele teria ficado muito frustrado com sua decisão de se afastar na praça como fazia naquele momento. Talvez nada de mal tivesse acontecido se fosse até a praça. E talvez algo terrível acontecesse. Ela nunca saberia, nem precisava saber. Como incontáveis outras vezes na vida, Sven simplesmente aceitou seus instintos e prosseguiu. Seu caminho a levou até uma rua que Seth havia ressaltado nas instruções. Curiosa, Sven não, não procurou outro informante. Em vez disso, seguiu pela rua, pulando de âncora para âncora em meio às brumas dominantes. Aterrissou em uma rua de pedra a uma curta distância de um prédio com as janelas iluminadas. Maciço e utilitário. O prédio era ainda assim intimidador, mesmo que apenas por conta de seu tamanho. Seth escrevera que o cantão de recursos era o maior dos prédios do Ministério do Aço na cidade. Phaedrus servira como uma espécie de estação intermediária entre Luthadel e as cidades mais importantes do Ocidente. Próxima de vários canais principais e bem fortificada contra bandoleiros, a cidade era o lugar perfeito para um quartel-general regional do Cantão de Recursos. Ainda assim, Phaedrus não fora importante o suficiente para atrair os cantões da ortodoxia ou da Inquisição, tradicionalmente os departamentos mais poderosos do ministério. Aquilo significava que Yeoman, como obrigador-chefe no prédio de recursos, fora a principal autoridade religiosa da área. Pelo que Slow Swift havia dito, Vin supunha que Yeoman era muito parecido com um obrigador de recursos comum, seco e enfadonho, mas terrivelmente eficiente. E assim, como seria óbvio, ele ia escolher transformar o antigo prédio do cantão em palácio. Era o que Seth tinha indicado a suspeitar, e Ven podia facilmente ver que era verdade. O prédio fervilhava, apesar da hora tardia, e era vigiado por pelotões de soldado. Yeoman provavelmente escolhera o prédio para lembrar a todos de onde viera, originalmente sua autoridade. Infelizmente, também era onde o depósito de suprimentos do Senhor Soberano estaria localizado. Ven suspirou, deixando de lado a contemplação do prédio. Parte dela queria se esgueirar lá para dentro e tentar descobrir um caminho até a caverna subterrânea. Em vez disso, lançou uma moeda e se lançou no ar. Mesmo Kelsier não teria tentado invadir o lugar na primeira noite de reconhecimento. Ela havia entrado no depósito de Urutol, mas o local estava abandonado. Precisava se consultar com Ellen e estudar a cidade por alguns dias, antes de fazer algo tão ousado quanto invadir um palácio fortificado. Usando a luz das estrelas e estanho, Ven leu o nome do terceiro e último informante, outro nobre, o que não era nada surpreendente considerando a posição anterior de Seth. Ela começou a se mover na direção indicada. No entanto, enquanto se deslocava, reparou uma coisa. Estava sendo seguida. Percebeu apenas pistas de outra presença atrás de si, obscurecida pelas brumas rodopiantes. Hesitante, Ven queimou bronze e recebeu em troca uma pulsação muito leve às suas costas, um pulso alomântico dissimulado. Em geral, quando um alomântico queimava cobre, como aquele atrás dela estava fazendo, tornava-se invisível a percepção do bronze. Ainda assim, por algum motivo que Ven nunca soubera explicar, ela conseguia contornar essa dissimulação. O Senhor Soberano fora capaz de fazer o mesmo em vida, assim como seus inquisidores.
Vin continuou a avançar. O alomântico que a seguia obviamente acreditava estar invisível aos sentidos de Vin. Ele ou ela se movia com saltos hábeis e rápidos, seguindo-a a uma distância segura. Era bom, sem ser excelente, e obviamente era um nascido da bruma, pois apenas um poderia ter queimado cobre e aço ao mesmo tempo. Vin não estava surpresa. Havia presumido que caso houvesse algum nascido da bruma na cidade, os saltos incessantes atrairiam sua atenção, apenas para garantir ela não chegar a queimar cobre, deixando seus pulsos serem livremente percebidos por qualquer um, nascido da bruma ou buscador, que estivesse à escuta. Melhor um inimigo às abertas que um escondido nas sombras. Ela aumentou o ritmo, mas não de uma forma que levantasse suspeitas, e a pessoa que a seguia precisou se apressar para acompanhá-la. Vin continuou a avançar em direção à frente da cidade, como se planejasse sair. Quando chegou perto, seus sentidos alamânticos produziram linhas azuis gêmeas apontando para os gigantescos suportes de ferro que prendiam os portões da cidade às rochas na lateral. Os suportes eram fontes grandes e substanciais de metal, e as linhas que emanavam eram brilhantes e grossas, o que significava que dariam excelentes âncoras. Avivando o peltre para não ser esmagada, Venda empurrou os suportes, lançando-se para trás. Imediatamente, os pulsos alomânticos para atrás dela desapareceram. Venda atravessou velozmente as cinzas e a bruma, até mesmo suas roupas coladas tremulando levemente com o vento. Ela se puxou rapidamente até um telhado e se agachou, tensa. Outro romântico devia ter parado de queimar seus metais. Mas por que faria aquilo? Sabia que ela podia perfurar nuvens de cobre? Caso soubesse, por que então a havia seguido de forma tão descuidada? Vendo sentiu um calafrio. Havia algo mais que emitia pulsos alomânticos à noite. O espírito da bruma. Ela não o via fazia mais de um ano. De fato, durante seu último encontro com ele, o espírito quase matara Ellen, apenas para restabelecê-lo ao torná-lo um nascido da bruma. Ela ainda não sabia como o espírito se encaixava em toda aquela situação. Não era ruína. Ela sentira a presença de ruína ao libertá-lo no poço da ascensão. Eram diferentes. Nem sei se foi o espírito hoje à noite. Ven disse a si mesma. Entretanto, seu perseguidor havia desaparecido de forma tão abrupta, confusa e arrepiada. Ela se empurrou para fora da cidade e voltou depressa ao acampamento de Ellen. Um aspecto final da manipulação cultural do Senhor Soberano é bem interessante, o da tecnologia. Já mencionei que o Reshek escolheu usar a arquitetura Clanny, que lhe permitiu construir grandes estruturas e lhe deu a engenharia civil necessária para erguer uma cidade grande como Luthadel. Em outras áreas, no entanto, ele suprimiu avanços tecnológicos. A pólvora, por exemplo, era tão reprovada por Reshek que o conhecimento de seu uso desapareceu quase tão rapidamente quanto o conhecimento da religião terrisana. Aparentemente, Reshek achava alarmante que, equipados com armas de pólvora, mesmo o mais comum dos homens conseguisse ser quase tão eficaz quanto os mais treinados dos arqueiros. Dessa forma, ele optou pelos arqueiros. Quanto mais dependente de treinamento fosse a tecnologia militar, menos provável seria que a população camponesa fosse capaz de se erguer e resistir a ele. De fato, as revoltas Ska sempre falharam em parte, exatamente por esse motivo.